Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Quero bendizer a Deus por esta oportunidade e exaltar o Senhor por estarmos mais uma vez juntos, hoje, domingo, dia 24 de maio de 2020. E nesta oportunidade estaremos juntamente com os jovens aprendendo um pouco, ensinando um pouco sobre, ensinando e aprendendo, aliás, e aprendendo e ensinando, enfim, sobre a lição de número 8. Hoje estaremos ensinando, aprendendo juntos a lição de número 8. Depois de passarmos pelas preparações para a luta, da intervenção de Deus, do encorajamento do Senhor Deus na vida do povo hebreu e também na vida do líder Josué, nós passamos pela primeira, derrotando o primeiro inimigo, Jericó, e agora vamos para a batalha contra Ai. Aqui vamos ter lições, vamos ter lições de como não subestimar o inimigo, para não subestimar o inimigo. Vamos ter lições também que todas as batalhas, que algumas das batalhas que temos, todas as batalhas que temos para vencer, se você perder uma, você deve tirar lição disso. As lições de uma derrota, ela vai te levar a vitórias maiores futuras. Primeiro passo, não subestime o seu inimigo. Segundo, não ouça a multidão. Atente para a voz de Deus. Terceiro, não tenha cuidado com quem você anda. Então, primeiro, que vamos aprender, primeira lição, não subestimar o inimigo. Segundo, vamos atentar para os conselhos de Deus. Terceiro, ter cuidado com quem você anda, quem está na sua equipe, não é? Quem é que está ali e qual é o objetivo, entendeu? Então, Deus vai falar conosco por meio dessa lição aos jovens de nosso Ordeiro e Progressivo Brasil, das igrejas Assembleia de Deus e das demais igrejas, denominações que usam também a nossa revista. Deus abençoe. Você está no canal Rascunho da EBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e doravante estaremos juntos para aprendermos da nossa lição. De antemão, quando você chega aí, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e os próximos vídeos que estaremos postando. Você será notificada por YouTube assim que postarmos um novo vídeo, você estará recebendo essa oportunidade e o novo vídeo. Deus abençoe, no nome de Jesus. Se você gostar, deixa o seu like aí para incentivar o nosso canal, tá certo? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. E essa lição, irmãos, ela é pautada em Josué, capítulo de número 7, versículo de 1 a 11. E nós vamos trabalhar aqui sobre a problemática que o pecado traz na vida de um homem. Vamos lá. O texto no capítulo 7, versículo 1, está escrito assim: E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabidim, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E enviando, pois, Josué, versículo 2, enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, e estes juntos a Bet-Even, da banda do oriente de Betel, falou-lhe dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a terra, e voltaram. Observe que sempre tenha o cuidado de observar o território onde está localizado o inimigo e qual é a terra que você vai pisar, onde você vai estar. Às vezes os vacilos acontecem porque você perde a noção de onde você está. E o inimigo não brinca, ele sabe exatamente onde você pisa, onde você vai estar, para poder
pegar você na sua fraqueza. Tenha cuidado, vigie. Tenhamos, né? Cuidado. Então, versículo 3 diz assim: voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba alguns dos 2.000 ou 3.000 homens. Então, o relato que os espias trouxeram é uma problemática, porque eles trouxeram um relato e já discriminando os inimigos. Tem pouca gente lá, isso aí não precisa mandar todo o povo não. Entendeu? Josué tinha que atentar a ouvir a voz de Deus. Com a equipe que ele tinha que ir para a batalha. Mas ele mandou os espias lá, os espias trouxeram um relatório, já dizendo não leve o povo todo. 2.000 ou 3.000 homens e aferir a Ai e não atingir ali todo o povo. Não fadigues ali. Não põe por todo mundo não, senão alguém vai se cansar. Não precisa usar todo mundo lá não. Foi a ideia que os espias trouxeram a Josué. Porque são poucos os inimigos. Isto é um equívoco. Os inimigos não são poucos. Primeiro, o inimigo não brinca de ser inimigo. O inimigo, quando ele vai para o ataque ou espera alguma batalha, ele está totalmente preparado, certo? Segundo, os inimigos são covardes, eles são estrategistas também. Então, quando Deus preparou Josué para a luta, preparou muito bem. Quando aquele homem que apareceu a Josué e Josué questionou na lição passada, Deus falando na lição de número 6, se não me foge da memória, então já havia ali um despertamento a Josué para que não subestimasse toda a voz de Deus e também não subestimasse os inimigos. Aí o versículo 4 diz assim: e subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Cadê o povo? Mandaram só 3.000 homens, cadê? Fugiu do povo. E nos inimigos não era pouco? Os inimigos eram pouco, mas era eficiente. É a mesma coisa, eu costumo dizer sempre. O diabo, ele é perfeito nas ações que ele faz. O diabo, escute só, alguém acha que eu sou, até questiona que eu sou meio xarope, louco. Não, o diabo, ele sabe ser diabo. O inimigo, ele sabe ser inimigo. Então nós como salvo, temos que sabemos ser salvo. Como salvo? Salvo em Cristo. Nós como os crentes, precisamos estar vigiando e sabemos que o nosso inimigo não pode ser subestimado. Me lembro uma vez, no Belenzinho, aqui em São Paulo, o pastor Sisaque Valadares, permita aqui pastor de Rio Claro, do campo de Rio Claro, ele pregava no Belenzinho e falando exatamente sobre isso. O sermão dele tá gravado na minha memória até hoje. E naquela segunda-feira, na reunião de obreiros, que é um negócio assim, acho que no Brasil não tem igual, muito boa, ele pregava que esse negócio de subestimar o diabo, de começar a humilhar o diabo e tal, esquece, irmão. Quem pisa na cabeça do diabo é Jesus, vai pisar na cabeça da serpente. A primeira profecia relacionada a isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando você vê esses camaradas, alguns caboclos aí extremado, pisa na cabeça do diabo, não faça isso não. Atente para Deus. Primeiro, porque o diabo não pecou contra você. O diabo pecou contra Deus. Né? E se você estiver ligado, o problema do diabo não é com você. O problema do diabo é com Deus. Logo, se você estiver em Deus, você está amparado. Agora, se você ficar instigando, chamando e tal, tem gente que atenta, parece que Deus criou tudo. Deus não criou nada, ou melhor, tudo é do diabo. Começa a apontar diabo para lá, diabo para cá. Para com isso, meu irmão. Você é servo de Deus, tem que ter um olhar de Deus, tem que ter uma visão cristã. E a visão de Cristo, a visão de Deus é a visão de crescimento, a visão de vitória, a visão de uma batalha que a vitória será grande. E quando você vai para a batalha, tem que estar totalmente preparado. Então o versículo 4 diz que eles subiram poucos 3.000 homens, e fugiu diante dos homens de Ai. Versículo 5 diz assim: e os homens de Ai feriram eles alguns 36. Certo? Então, daqueles homens que foram, 36 foram feridos, e os quais e seguiram-nos desde a porta de Zebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo derreteu e se tornou como água. Versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra,
rasgou a sua veste e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué, versículo 7, Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão para dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nós nos contentaremos com o que ficamos da além do Jordão. Bom, aí tem uma problemática, porque Deus já tinha feito tudo. Josué parece que tinha esquecido do que Deus já tinha feito, que ele vai cobrar Deus. O povo perde por subestimar o inimigo, manda uma minoria de gente, porque se você está na luta, você tem que ir com seu exército todo. Você está na luta, entendeu? Se tivesse um inimigo só, ele tinha que ir com tanta gente que tinha, porque é o que você tem para lutar. Mas subestimou o inimigo, acabou perdendo a luta e agora vai chorar ou querer jogar a culpa em Deus. É muito comum isso acontecer. É muito comum. Você não vigia, você não se cuida, e quando as coisas acontecem de forma negativa ou a derrota vem, você coloca no colo de Deus. Tem dois fatores que é uma problemática nos dias de hoje, principalmente na cristandade de hoje, precisamos tomar cuidado. Qual, pastor Edivaldo? Precisamos tomar cuidado de que nós temos Deus como nosso Senhor e temos o diabo como nosso inimigo de Deus, consequentemente nosso também, que eu já falei anteriormente, e é a nossa responsabilidade, a responsabilidade humana. Quando as coisas dão certo, glória a Deus, foi Deus que fez tal. Quando as coisas dão errado, o culpado é Deus. A gente pega e joga no colo de Deus. Foi o que Josué falou no versículo 7. E ele foi reclamar, disse, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar o Jordão esse povo? Fizeste passar esse povo no Jordão para dares na mão dos amorreus? Não adiantou nada e tal. Tipo, ele ficou tentando jogar tudo nas costas de Deus para dar na mão dos amorreus, para fazer perecer. Tomara que nos contentaremos com o que ficamos além do Jordão. Aí, o Senhor, que darei, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Que direi? Aí o que ocorre? Aí Deus fala dentro do seu oráculo, dentro da sua palavra, e o versículo 9 vai dizer assim, ouvindo isto, os cananeus e todos os amorreus da terra nos cercaram, né? E desarraigaram o nosso nome da terra. Então, que farás do teu grande nome? Ora, como que Deus tivesse culpa de tudo. Deus não tinha instruído até a lição 7, até a lição 6, nós estudamos que Deus instruiu Josué, e Josué, consequentemente, instruiu o povo. Agora, Deus é culpado porque eles subestimaram o inimigo. Aí, além de subestimar o inimigo, tinha um cidadão lá chamado Acã, que eu já vou falar dele, que tinha subtraído, tinha roubado, não é? Ele tinha surrupiado, no linguajar mais jovem, mas ele tinha roubado a cunha e a capa babilônica. Meu irmão, se é do inimigo, deixe lá, não queira nada dele. E tudo que fazia naqueles dias, deixava no disposto de guerra. Então ele tinha que ter deixado no disposto de guerra. E pegou, guardou debaixo do tapete. Tenha cuidado com isso, com as coisas debaixo do tapete. Tem muita coisa que vai vir à tona. Se cuide, vigie. Deus não se deixe escarnecer. Você está numa guerra, você está numa luta. E Deus, o próprio Deus não vai enganar, porque foi o próprio Deus que disse. E alguém diz, se fulano fala para o pastor para onde eu fui, vai ser dedo duro. Então o próprio Deus foi dedo duro ali. E claro que não, longe disso. Só fazendo uma alusão como alguém usa dentro do neologismo que se usa hoje, das gírias que se usa. Não. Aí o versículo 10 diz assim, então disse o Senhor, agora Deus vai entrar em ação, versículo 10. Disse o Senhor Josué, levanta-te, porque está prostrado. Por que está prostrado sobre o teu rosto? Levanta daí, rapaz. Está prostrado por quê? Em outras palavras, Deus chega ali, eu não te avisei, não estava tudo certo, não tinha regimentado tudo, não tinha orientado, enviei o anjo lá me representando, falei contigo, instruí tudo certinho, disse que era a hora da luta, agora você pede um povinho pequeno, porque você subestimou, leva todo mundo. Aí o versículo 11 diz assim, Israel pecou
e transgrediram o meu conserto que ele tinha ordenado, entendeu? E até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram. Então pegaram, roubaram, furtaram e mentiram. Eles não atentaram para Deus. Eles transgrediram, furtaram e mentiram. 3 erros cruciais na guerra. Furtaram, transgrediram e mentiram. Enfim, a ordem do fator não vai alterar o produto. Então tem que ter cuidado. Até debaixo da sua bagagem o puseram. Deus aí já estava dizendo onde está o problema. Quem era o problema? Era um cidadão chamado Acã. Então, dentro da exegese desse texto, nós vamos encontrar que os filhos de Israel cometeram transgressões no anátema, porque Acã, filho de Carmim. Porém, os filhos de Israel cometeram transgressões. Então, eles transgrediram, conforme eu disse, não é? Mentiram e tomaram do anátema. E roubaram. Não é? E houve transgressões contra a proibição em Jericó. Então a sua transgressão trouxe a culpa e a desgraça do pecado sobre toda a nação. Acã, quem era Acã? Acã, na Bíblia, conforme 1 Crônicas, capítulo de número 2, versículo 7, significa problema. Acã, dentro da sua etimologia, no primeiro momento, é chamado, o texto diz que Acã significa chamado depois. Né? Já no Acar, que está e representa Acar no capítulo 1, versículo 22, capítulo 1, versículo 2, aliás, 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 7, vai dizer que ele significa problema. Né? E Zabdim, quem é Zabdim? Zabdim ou Zirim, que também é apresentado em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 6. No versículo 7 apresenta Acar como Acã, que quer dizer problema. No capítulo 2, versículo de 1 Crônicas, versículo 6, apresenta Zirim, que é o mesmo Zabdim de Josué. Então, eles que causaram o problema. Então, enviou Josué homens desde Jericó até Ai. Após o saque de Jericó, o próximo passo foi penetrar nas colinas acima. Então os espiões subiram a passagem das montanhas para ver o país, conforme li no texto aqui. Então o local exato de Ai é indicado lá em Gênesis, né? Com clareza suficiente, apresenta no Gênesis capítulo 18, versículo 8, capítulo 12, ou melhor, capítulo 12, versículo 8 e capítulo 13, versículo número 3. Então foi descoberto um lugar isolado chamado pelos nativos de Tel Arrajá, ou seja, Monte de Pedra. Então, e Bet-Aven, aliás, Bet-Aven é casa de vaidade. Então eles desceram para onde? Bet-Aven. Então uma problemática. O texto vai dizer aqui, ó, versículo 2: E enviaram, pois, Josué de Jericó alguns homens de Ai, enviaram alguns homens Ai, e está junto a Bet-Aven, da banda do monte de Betel. E falou-lhe dizendo: sobe e os espiai a terra. E subiram, pois, aqueles homens e espiaram ali. E trouxeram um relatório praticamente negativo, que já trouxeram subestimando os inimigos lá, né? Então, Bet-Aven quer dizer casa de vaidade. Um nome depois dado de forma irrisória, que está escrito no capítulo 4, versículo 15 de Oséias, ainda também em Oséias capítulo 5, versículo 8 e Oséias capítulo 10, versículo 5. Por causa de sua idolatria, Betel, o que era a casa de Deus, mas aqui se refere a outro lugar, no caso, né, ficava a cerca de 10 quilômetros a leste, entendeu? Então estava bem pertinho. Aí ficava Betel, ficava entre os 3 montes de Ai, entendeu? E o versículo 3 diz: voltaram-se a Josué e disseram: não suba por todo o povo, porque eles subestimaram aqui, né? Porque são poucos. Com a população de Ai era de 12 mil, Josué capítulo 8, versículo 25, não é? Era uma cidade considerável, embora no reconhecedor apressado, tinha feito aí, por exemplo, eles foram lá apressadamente e tinha feito equivocadamente
olhou até a observação errada. Então, apressadamente, eles, distante foi feito pelos espiões, provavelmente parecesse pequena em comparação a Jericó. E esta pode ter sido aí a razão pela qual eles propuseram um desapego tão pequeno para capturá-lo, ou seja, ele subestimou os inimigos. Então, mas em Josué capítulo 8, versículo 25, diz que a população de Ai não era pequena, tinha 12 mil, não era tão pequena assim, entendeu? Então, eles se equivocaram, né? O versículo 4 diz que eles subiram, aqueles 3.000 homens e tal, então, e eles fugiram. Então, a resistência inesperada, eles tinham que resistir, cadê? Não resistiu, porque apareceu mais gente do que eles tinham imaginado. Então, isso quer dizer que aqueles espias que foram lá foram incoerentes, foram irresponsáveis, né? Aí o que ocorre? Além de ser irresponsável, Josué não tinha que ter ouvido eles, tinha que ter seguido o projeto que Deus havia proposto anteriormente, ok? Então podemos observar, jovens, que dentro desse contexto eles tiveram problema por causa da vigilância, faltou atenção, faltou confiar no que Deus havia dito, né? Então a resistência inesperada e a perda de 36 homens, o número diminuiu, difundiu aí um pânico, eles terminou aí com uma derrota assim ignominiosa, um negócio totalmente desprovido de entendimento, porque Josué é tão pouco povo, beleza, mas eles também diminuíram o número. E lá quando foram para a batalha, possivelmente foram bem mais do que aqueles homens que Israel enviou, e eles acabaram perdendo a luta e perderam 36 homens, entendeu? Zebarim, e seguiram desde a porta de Zebarim, isto é, até as fraturas. Zebarim quer dizer fraturas, fissuras, né? Na abertura dos passes. Então eles vacilaram mesmo. Fissura, fraturas, eles vacilaram. Isso significa que eles abriram brechas, entendeu? Então essas eram as brechas que eles estavam abrindo. Então eles feriram, e os feriram na descida. Então isto é, no declive, descendo a ladeira, eles acabaram tendo dificuldade também. Israel realmente estava totalmente despreparado, porque subestimou o inimigo. Então é evidente que as tropas encorajadas eram ali tumultuadas. Um bando indisciplinado, não mais habilidoso em questões militares. Então aquele povo de Ai era beduínos, eles conheciam aquele negócio, né? Entendeu? Eles conheciam aquela área. Então quando os filhos de Israel desceram, eles feriram na descida, no declive, né? Então se desmaiaram e fugiram com a perda de 10 ou 15 homens logo na descida ali, já foi perdendo gente. Então, mas a contestação aí, a consternação de Israel seguiu aí por outra causa, ou seja, o evidente desagrado de Deus ficou evidente, ficou claro que Deus se desagradou disso. Aí retinha aí por aquela ajuda que haviam confiado, né? Então eles mesmo não confiaram neles mesmos, né? Tiveram dificuldade porque vacilaram totalmente. Então podemos observar que por causa desses sinais de humilhação e tristeza, com jejum solene, foi observado nessa ocasião a linguagem de oração de Josué. É pesada por muitos para saborear a fraqueza humana. Então Josué foi reclamar com Deus, né? E está querendo aí a referência da submissão que ele teve a Deus. Mas podemos observar no versículo 7, no versículo 6, que ele disse, então raspou a cabeça, aí ele foi se humilhar. No versículo 7, Josué vai e questiona Deus, né? Então precisamos ter cuidado, porque o inimigo não brinca de ser inimigo. Eu queria destacar aqui, dentro da nossa lição, que eles prevaricaram. O que significa prevaricar? Prevaricar significa agir de maneira clandestina, fazer traiçoeiramente, como um substantivo, um substantivo que é como cometer um ato traiçoeiro. Dentro do conceito jurídico, prevaricar é deixar de fazer as suas obrigações. Quando fala dentro do meio político, fulano está com problema de prevaricação, entendeu? É deixar de fazer o dever, deixar de fazer a obrigação. Então é interessante notar que todo o povo de Israel aqui
é considerado culpado por causa das transgressões de um dos seus membros. Entendeu? Quem era esse cidadão? Eu já digo quem é, e todo mundo já sabe que é Acã. Então, muito bem. Aí o que ocorre? Da mesma maneira, os transgressores dentro da igreja, de uma igreja, podem impedir a bênção divina que repouse sobre ele. Tiago capítulo 4, verso 68, também Tiago, capítulo número 6, né? Nós vamos ver Tiago capítulo 4, verso 6, não tem nada a ver com 68, né? Então a ira do Senhor, o que é isso? Diferente das antigas concepções pagãs da ira divina, na Bíblia a ira de Deus nunca é arbitrária ou caprichosa. Vou fazer porque tem que fazer. Não, vai fazer porque é a justiça de Deus. Deus não fala com injustiça, entendeu? Eu costumo sempre dizer que o mal de Deus, Deus não criou o mal, ponto. Quando Isaías capítulo número 45, verso 7 fala, você precisa ler o versículo 5 até o versículo 10, ou o versículo 8, 9, para você entender. Porque o povo que estava com problema, entendeu? Então Deus é Deus de justiça. E a justiça de Deus sempre será o mal do homem, porque o homem é injusto. Então se você cria problema, você vai ter que colher lá na frente. É complicado. Então tem que se arrepender, tem que fazer igual Josué no versículo 6, vestir-se de saco cinza, se humilhar, buscar a Deus, para que Deus conceda uma outra oportunidade. Então Josué enviou homens a Jericó, de Jericó até Ai. Note que é omitido aqui diferente de antes de Josué, a autoconfiança da vitória lá em Jericó, eles omitiram isso aí. Então falhou em consultar o Senhor antes de atacar Ai. Ele primeiro consultou, ele ouviu os espias, que trouxeram a notícia ruim. Ou seja, não precisa mandar todo mundo não. Manda uns 2.000, 3.000, pronto, acabou perdendo a batalha, né? Então nós, quando podemos observar, nós vamos ver que se ele tivesse esperado no Senhor, teria aí sabido onde estava lá o pecado de Acã. Então esse Acã foi um problema na vida de Israel, na vida daqueles que estavam naquela luta, entendeu? Houve também a concepção errada dos espias, conforme eu já destaquei aqui, né? Tem outro problema, cuidado com a autoconfiança. A autoconfiança é um perigo em tudo na vida, principalmente na vida espiritual. Você não é mais crente do que ninguém, não existe nem mais e nem pouco crente, existe crente. Tem que ser salvo. Você é salvo? Você confia em Deus? Leia a Bíblia, medite na palavra, esteja vocacionado, se dedicando na vocação que Deus lhe deu. Mas cuidado com a autoconfiança. Tem gente que lê meia dúzia de palavras, vai para uma escola de bairro, de teologia, ou curso livre, e ele acha que já sabe hebraico, que já sabe grego, e que já começa a desqualificar o que se é pregado na igreja e tal. Cuidado com isso, isso é autoconfiança, mas isso é sinônimo de derrota. É sinônimo de derrota. Tenha cuidado, tá certo? Atente para isso. Autoconfiança é um problema. Autoconfiança é um problema. Então, a derrota para Israel foi importante, porque eles teve que rever conceitos. Então, às vezes você perde uma luta, não perdeu tudo. Você precisa parar e rever os seus conceitos, não é? Às vezes você precisa retroceder, você precisa se humilhar e rever conceitos, conforme eu já disse. Então Israel entrou numa guerra pensando que sairia dali exitoso, né? Mas aquilo lá se constituiu em fracasso. 36 mortes dos israelitas pereceram. Então o motivo ali foi porque Israel pecou, ou seja, tinha lá Acã, né? Que ele subtraiu os objetos sagrados, conforme eu disse aos irmãos. Sabendo que havia ali cometido uma transgressão, foi-se procurar o homem do pecado, que foi identificado ao lançar sorte. Quando ele lançou sorte, foi identificado ali, possivelmente por meio de uma escolha de cacos de cerâmica, uniforme, por exemplo, naquele tempo usava muito isso, devidamente identificados, né, para destruir, identificado, posto aí dentro de um quadro de jarro. Isso nós vamos ver, essa prática sempre aparece lá em Josué, em 1 Samuel capítulo 14, verso 40
Capítulo 1, verso 40, verso 41 e verso 42. E Provérbios, capítulo número 16, versículo 33. Então, o mesmo método era usado para distribuir a terra prometida. Então, você vê isso em Números, capítulo número 26, versículo 55. Então, a sorte caiu sobre quem? Sobre Acã. Deus não erra. Né? Então, um homem, possivelmente, menos mais de 20 anos de idade, atravessou o mar, acompanhou todo o processo ali no deserto, durante 40 anos, atravessou o Rio Jordão, contemplou a queda do muro de Jericó, viu a mão de Deus. Infelizmente, o seu coração não era reto diante de Deus. Quando ele teve a oportunidade de subtrair, ele subtraiu, ele errou e se escondeu o seu pecado, não confessou, precisou ser lançado sorte, precisou o povo perder a luta. Né? Aí vai o texto e diz assim, que a queda dos muros de Jericó, ele ouviu tudo isso, então tudo diante de Deus ele não era reto. Então ao ver os objetos sagrados, ele desejou, ele subtraiu e escondeu-os, e o pecado de Acã produziu efeito catastrófico para Israel. Né? Então esses grandes obstáculos foram retirados diante da marcha triunfal de Israel ao longo dos anos, no Mar Vermelho, Rio Jordão, Muralha de Jericó e os fortes inimigos, etc. Então nada podia deter o povo. Eles já tinham passado por grandes lutas, por grandes batalhas. Agora aquele pouquinho só. Então tinha o pecado de Acã, tinha a autoconfiança e aqueles problemas que eu já falei anteriormente. Né? Então precisamos ter cuidado. Nós jovens, os jovens têm muito isso. Não é? Os jovens têm muito de achar que aí já tá. Não, não é assim não, irmão. Calma aí. Com Deus não é. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Fica tranquilo. Descansa. Não é? Não cobre nada do seu pastor, não. Negócio de ministério, coisa assim. Calma, irmão. Calma. Fica tranquilo. Tudo no seu tempo. Então a ira do Senhor se acendeu. Né? E aí nós já sabemos o que aconteceu. Deus, no versículo 9, versículo 10, diz: então o Senhor disse a Josué: levanta, porque está de rosto prostrado. E Israel pecou e transgrediu o meu concerto que tinha ordenado, até tomaram do anátema e também furtaram e também mentiram. Pronto, causou problemas graves, conforme eu já disse. Então é preciso ter cuidado com tudo isso aí. Então a estratégia que Deus deu, a estratégia era estratégia diversificada, para cada inimigo tinha um, e eles estavam com tudo na mão, entendeu? E houve erro grave e eles acabaram aí perdendo a bênção. Glória ao nome do Senhor. Russell Norman Champlin, no seu comentário, ele vai dizer que os filhos de Israel, contudo, quando possuíam, deixaram em Gilgal, e encaminharam-se na direção do vale do Rio Jordão até o Monte Ebal, que fica perto de Siquém. E a marcha cobriu a distância de cerca de 48 quilômetros. Então o que Josué fez por ter parecido uma tolice, né, pela ótica da arte militar, foi mais espiritualmente, né, eles vacilaram, tanto espiritualmente como na estratégia de guerra, então eles vacilaram. Dentro desse contexto todo, nós podemos observar que aquele episódio, entendeu? É mencionado aí e nós tiramos dali grandes lições, conforme eu já disse antes. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe os nossos jovens, tenhamos cuidado com a autoconfiança, cuidado com pecados ocultos. Deus está vendo tudo. Jovens de balada, jovens dançarinos, jovens beberrões, Deus está vendo tudo. Eu não estou só falando do jovem não, isso é para todos. Deus está vendo tudo, conhece tudo. Depois não queira culpar a Deus devido à sua desgracença, porque com Deus não se deixa escarnecer. Nós somos orientados, nossos pastores nos orientam, precisamos ter cuidado. Se você está com alguma coisa guardada aí que não agrada a Deus nem a você próprio, tenha medo não, procure o seu pastor, procure a Deus, confesse ao Senhor, depois converse com o seu pastor, para que ele continue orando e vele pelas suas almas, pela vossa alma, para que Deus te dê vitória. Deus abençoe a todos, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, e estaremos estudando na aula de número 9, os gibeonitas enganam Josué. Olha aí que começou, o programa continua. Os gibeonitas enganam Josué. Deus abençoe e até a próxima aula. Você está no canal Rascunho do EBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.